Boa noite a todos. Hoje, 14 de agosto de 2020, estamos nós mais uma vez reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27, darmos continuidade no capítulo Pedi e Obtereis, Instruções dos Espíritos, Maneira de Orar. Nós, a semana passada, lemos o primeiro parágrafo e o segundo. Hoje vamos ler o terceiro parágrafo. Iniciando, a vossa prece deve conter o pedido, tá? Mas é necessário nós fazermos a nossa prece de abertura. Vamos orar? E assim, divino amigo, Deus nosso Pai, Jesus, amado Mestre, e aos amigos espirituais que aqui estão e que são responsáveis por esse trabalho que ora exercemos. Nós iremos, amor querido, estudar a maneira de orar. Temos uma grande facilidade para as palavras e muita dificuldade para o sentimento. E já conseguimos compreender que oração é sentimento e não um conjunto de palavras. Gostaríamos, amor querido, que mais uma vez o Senhor conduzisse o nosso trabalho, o nosso estudo, através da espiritualidade amiga, para que nos ajudem na compreensão do texto, na reflexão, para que nós possamos fazer o movimento de internalizar e viver tudo isso no nosso dia a dia, reconhecendo a importância e o poder da prece. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Então vamos lá, semana passada nós estudamos a maneira de orar, estamos ainda nesse capítulo Maneira de Orar. Vamos lá dar continuidade? A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então aqui, essa mensagem de Bordeaux, Monod, ele vem nos dizendo o que devemos pedir na oração. Então ele retrata aqui: rogai-lhe vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então é como se ele dissesse: não solicite coisas efêmeras, solicite coisas eternas, coisas que vão te promover o teu processo de evolução moral, né? E espiritual. Não digais, como sucede a muitos dentre vós, abre aspas, não vale a pena orar, porque Deus não me atende, fecha aspas. O que é que pedes a Deus na maioria dos casos? Pensaste alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes. O que preferentemente vos lembrar de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E tendes exclamado com frequência, abre aspas, Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não haveria tantas injustiças, fecha aspas. Insensatos, ingratos. Se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pede, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. E é óbvio, eu costumo dizer como se fosse assim, a gente entra no quarto, bagunça tudo e pede para Deus arrumar. Então, se nós formos fazer verdadeiramente uma avaliação dos nossos tormentos atuais, assim, avaliando os atuais,
as nossas dificuldades, as nossas incuras, é resultado da nossa atitude inadequada. Eu estou devendo Deus e o mundo. Está devendo por quê? O meu salário não basta. Não basta por quê? Estou construindo minha casa, não dei conta, estou há anos desse jeito. Sim, mas você queria construir uma casa ou uma mansão? Você viu as suas possibilidades antes de construir? Eu me meti num apartamento e eu não estou... Sim, mas você não fez a conta antes? Ou seja, eu estou com um problema seríssimo no estômago. Sim, está por quê? Comeu demais? Eu estou com uma cirrose hepática. Por que cirrose hepática? Bebeu demais? Estou com problema no pulmão. Fumou? Nos pulmões? Então, ou seja, aí você vai me dizer, mas Conceição, tem coisa que a gente fez tudo redondo e aconteceu. Então nós temos uma resposta. Nessa você fez tudo redondo, mas na outra não foi tão redondo assim. E nessa outra a gente sofre as consequências. Então sempre é resultado das nossas atitudes. Mas a maioria dos nossos sofrimentos é resultado dessa. É encrenca dessa. Então ele continua no próximo parágrafo. Deveis orar incessantemente. E você vê que nesse parágrafo anterior ele diz, pede para te ter a riqueza da paciência. E é realmente, por exemplo, ao decorrer do dia você faz uma autoavaliação e você diz assim, olha, qual é a minha maior dificuldade? Olha, eu tenho maior dificuldade de conviver, por exemplo, com a minha mãe, dando um exemplo. Eu acabo perdendo paciência com a minha mãe. Chega o final da noite, eu vou fazer uma avaliação e lá me deparo com essa dor. Puxa, por que... Pede a Deus para lhe ajudar nessa encrenca. Então eu tenho que avaliar ao decorrer do meu dia aonde é que eu estou caindo, aonde estou caindo, e realmente pedir força para a gente não mais cair naquele ponto. Poxa, se a gente começar a usar a prece com esses recursos, por isso que diz, buscai primeiro as coisas de Deus, os demais vos será dado por acréscimo. O que são as coisas de Deus, se não os filhos? E os filhos, quando eu digo, qual é a maior alegria de um pai, se não ver o filho realizado, um filho que cresceu, um filho que é lúcido, um filho que conseguiu fazer boas escolhas. Não é isso que um pai terreno? Imagina o pai divino. Então, buscar primeiro atender as coisas de Deus. O que um pai mais quer, senão o bem de um filho? Os demais vos será dado por acréscimo. Então, as coisas terrenas é um acréscimo. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, preciseis vos recolher ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Então, a primeira informação aqui é: deveis orar incessantemente, sem que para isso preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. Porque ainda tem irmãos que acham que para orar tem que estar dentro do centro espírita. Para orar tem que estar dentro da igreja. Para orar tem que estar dentro do templo. A gente ainda não entendeu que o universo é o templo de Deus. Que o universo é a casa de Deus. E que o templo de Deus é no nosso mundo íntimo. Então a gente tem essa dificuldade. Durante muitos séculos a igreja teve uma ação, a igreja apostólica romana teve uma ação muito grande sobre nós, e a gente se sente culpado se não leva um menino para batizar. A gente ainda traz essa crença dentro da gente, e essa coisa forte, esse domínio. Acha que o filho, coitado, imagina, Deus não vai acolher teu filho só porque ele não foi batizado, não levou um caldo na cabeça. E acredita nisso, piamente. Ou se não for a missa, não... Gente, ainda não entendeu que Deus não está em templo de pedra.
E não é uma água na cabeça que vai diferenciar em absoluto. Mas a pessoa está tão aprisionada a esse tipo de informação, está tão... não é uma vítima, é manipulada. Manipulada. E a gente vê espírita, eu digo que é espiritólico, que vai ao centro espírita e vai à missa todo domingo. E leva o filho para batizar. E leva... Eu digo assim, se é um frequentador da casa espírita, não há problema nenhum. Tudo bem, a pessoa está ali, é um frequentador, é simpatizante. Mas uma vez você se autodenominar espírita e ser um trabalhador espírita e pegar a hóstia ao domingo, vai para as procissões, eu fico olhando, digo, com que convicção essa pessoa vai falar de espiritismo? Não vai. Não tem. Porque ainda é dominado pelas crenças. Ainda não tem a consciência lúcida do que é o espiritismo, a terceira revelação, né? Continua mais. Ele diz assim, olha, vou voltar aqui, ó. A prece do dia, ela é um cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevardes a Ele, a Deus, o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento, sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo, quando sentes que falirtes, ainda que somente por um pensamento rápido, para lhe dizerdes, perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso depende das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábitos, muitas vezes sem causa determinante, e as quais são chamados maquinalmente na hora convencional. Monod, Bordeaux, 1862. É do Espírito essa orientação. Então aqui é tão claro, isso aqui não tem nem o que discutir. Ele vai falando item a item, como devemos orar, aonde devemos orar, o que devemos pedir. Então, absolutamente não tem o que discutir aqui no momento da oração. E assim nós finalizamos um item, aí vamos entrar no 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Vamos para o 23 então? Então vamos lá, capítulo 27, pedi e obtereis, item 23. Felicidade que a prece proporciona. Então, só repetindo, anteriormente nós estudamos
que nós não devemos pedir coisas materiais, mas sim pedirmos, como ele coloca aqui, o que é que pedes a Deus? Na maioria dos casos, pensaste alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes. O que preferentemente vos lembrar de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E tendes exclamado com frequência, né? Deus não atende. Então, ele diz aqui que nós devemos pedir paciência, resignação, tolerância para enfrentar e trabalhar o nosso mundo íntimo. Aonde? Em qualquer lugar. Que horas? Em qualquer hora. Então, no momento que de repente eu me percebo que eu pisei na bola, que eu fiz algo errado, e eu logo reconheço que eu possa levar meu pensamento nessa hora e dizer, puxa, Senhor, pisei na bola, não podia ter feito isso, me perdoa. E me ajude a não mais pisar nessa bola, chega. Amanheceu o dia, pedir força. Por exemplo, vamos supor, ainda há pouco eu falei, que ao decorrer do dia eu normalmente caio no mesmo ponto. Por exemplo, vamos dizer que eu discuto sempre com meu irmão. Um exemplo. Todo dia acontece alguma coisa com meu irmão, dentro de casa. Então eu sei aonde está a minha encrenca, eu sei aonde está a minha fragilidade. Então à noite eu vou pedir mesmo, meu Pai, me ajude a não tratar mal meu irmão. Quando eu vejo, eu já o tratei. Eu não quero mais isso, me ajuda, me dê força. Duvido que não dê. Duvido. Às vezes um relacionamento, você está num relacionamento, você é escravo de um relacionamento, você não aguenta aquele relacionamento, você quer se livrar daquele, quando você se apercebe, você está ali de novo. É uma fragilidade sua. Peça a Deus. Senhor, me ajude a resistir. O problema é que às vezes a gente pede, mas da boca para fora. No fundo é eu gosto. Quando a gente vê, a gente já está ali enrolado de novo com a situação. A droga, eu uso droga, dando um exemplo. Quero me libertar disso. Quando eu vejo, já uso. Peça a Deus. Só que é realmente um pedido. É um pedido mesmo. É um pedido da alma. Duvido que a ajuda não venha. Então, quando nós aprendermos a usar as orações para esse propósito, não mais, Senhor, me dá um carro, Senhor, me ajuda a passar no vestibular, Senhor, me dá um marido, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me ajuda a comprar uma casa, Senhor, me ajuda que aquele negócio dê certo. Pô, é brincadeira. Está confundindo os deuses. Você não está pedindo para mamão. Então, é essa a orientação. Vamos entrar aqui. Felicidade que a prece proporciona. Item 23. Vinde, vós que desejais crer. Essa mensagem aqui é nada mais, nada menos do que Santo Agostinho, Paris, 1861, essa mensagem de 1861, Santo Agostinho. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Eu vou voltar porque é tão profundo e filosófico a fala dele que a gente fica... Vamos lá, ponto a ponto aqui.
E ele está um verdadeiro poeta também. Então, olha só. Vinde vós que desejais crer. Então, eu acho que o primeiro convite eu não tenho como dizer assim, vamos dizer que a Aramita é minha filha. Aramita, vamos orar, temos que orar. Ok, eu até posso fazer esse movimento. Mas se a Aramita vai orar ou não, isso aí só se ela desejar. Porque isso tem que vir dela. Então, eu como pai ou como mãe, eu posso dar as informações e estimular a necessidade da oração, mas não obrigar a fazer. Porque oração eu não tenho como eu me conectar, isso agora eu vou passar um meio fio aqui para o meu filho ou para minha filha, não dá. Isso tem que partir dela. Então, o que eu faço no processo? Eu tenho que mostrar através da razão, como nós aqui estamos fazendo, a necessidade da oração. Entendeu? Então, ele diz assim, vinde vós que desejais crer. Você tem que ter o desejo. Ele diz, os espíritos celestes, ou seja, o espírito superior para lá, acorrem a vos anunciar grandes coisas. Ele está falando aqui da terceira revelação. Porque os espíritos que veio, como ele diz aqui, nos falar, anunciar grandes coisas, são os espíritos superiores, de superior para lá. Deus, meus filhos, né? Ele se referindo carinhosamente a nós. Abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. De que tesouro ele está falando? Lembra que ainda há pouco ele falou do quê? Anunciar grandes coisas. É a terceira revelação. É esse mundo espiritual. Aí logo depois ele diz assim, Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Ele não está falando de benefício material. Ele está falando do Consolador prometido. Olha o grande tesouro, sabermos que nós não vamos morrer, que nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes, que nós já tivemos milhares de reencarnações e vamos continuar reencarnando, que o nosso processo de evolução está todo sobre nossa responsabilidade, que estar no planeta Terra é uma questão de escolha, porque se eu me aprimorar, eu posso ir para um outro planeta melhor e deixar de conviver com um doido. Olha, ele disse, Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. É aquilo que a gente diz, não existe uma doutrina que nos dê tanto esclarecimento quanto essa. É um tesouro para o nosso aprimoramento moral, se soubermos utilizar. Homens incrédulos, agora ele vem dar a cutucada. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração, ao sentimento, tá, gente? Coração aí, símbolo do sentimento. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao sentimento, porque, meus irmãos, viver na terra, quando a dor bate em nossa porta, que ela vai bater. Não existe um ser humano que não passe pela dor. Aqui na terra, não. Quando a dor vem a bater na nossa porta, que a gente olhar para um lado e olhar para o outro e não ter no que se segurar, a gente vai e comete suicídio. Ou a gente fica aquele suicida vivo, aquele morto vivo. Por quê? Porque a gente não foi preparado, a gente não sabe. E aí, menino, eu achei que eu nunca ia adoecer, eu achei que só isso ia acontecer com o outro. Menino, eu achei que eu nunca ia morrer, eu achei que só os outros morriam, eu não morria. Menino, eu achei que traição era coisa que acontecia com o outro, comigo não. Achei que a pobreza, isso era coisa para os pobres, não para mim, que eu nunca ia ficar pobre. E aí? Por isso é que ele diz assim, homens incrédulos,
Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Porque uma vez que eu tenho essa fé, essa certeza de Deus, essa certeza da espiritualidade, essa certeza da continuidade da vida, eu ia fazer um processo de autorreflexão e dizer, meu pai, o que eu aprontei? Mas vamos lá, estamos juntos. Que eu dê continuidade ao meu processo. Sem se rebelar, sem se revoltar, sem se irritar absolutamente com nada. Com fé, com segurança. E fé é assim, gente. Eu nunca estou abandonada. Eu nunca vou estar sozinho, em momento algum. Porque Deus está comigo. Agora, se eu não tenho essa fé, eu vou me ver várias vezes bem sozinho. Eu até digo assim, gente, você tem a presença de Deus. Você ser um filho de Deus. Gente, é um super pai. Não é o pai. E eu sei que ele me ama profundamente. Então, nunca vou estar abandonada. E nem injustiçada, né? Nunca. Porque eu sei até absolutamente que quando ele puxa a minha orelha, esse puxado de orelha é um ato de extremo amor. Porque o pai que ama corrige. Então olha só, olha como muda tudo. E como induz a alma ao arrependimento e à prece. Porque essa conversa, ele falou ainda há pouco, é uma conversa. Vale muito mais do que você separar 6 horas da tarde, 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, faz o terço, né? E fica ali no terço, e fica ali, e ora, e ora, e ora. Gente, palavras decoradas, não sou contra, é esclarecendo. A máquina cerebral, o pensamento vai fugir milhões e milhões de vezes. E a oração é sentimento que o pensamento produz. Então, se eu estou aqui no decoreba, já fui lá em tal canto, já fui não sei aonde, já até me perdi, volta de novo, desculpa. Isso pode ser um mantra, mas não oração. Repetindo, respeitamos quem faz, mas não conseguimos compreender quando vemos ainda um espírita cultuando essa prática. Isso realmente, eu estou falando de espírita, não frequentador. Frequentador tem direito de fazer tudo ainda, porque ainda não decidiu o que ele quer. Ele vai para onde ele acha que está sendo ajudado. Ele ainda está fazendo joguinho de interesses com a misericórdia divina. Mas uma vez que você já se identifica e ainda continua na prática, aí realmente é uma pessoa que não estudou, que não tem conhecimento, é um frequentador. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Daquele que ora. Como são tocantes. Isso aqui é Santo Agostinho, viu, gente? A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que poético isso. O que é o orvalho, gente? É uma chuva torrencial? Como é que é o orvalho? É calminho, é tranquilinho, refresca? É poético. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Aplaca o calor excessivo das paixões. E isso para tudo. Às vezes você está num ritmo muito grande, você está numa paixão muito grande, você está num desejo muito grande. Ora, que a prece é esse orvalho. Eu tenho aprendido, sabe, gente, que tudo que é de ordem divino é suave.
tudo que te tira do eixo, tudo que vem como se fosse realmente um fogo que queima, uma coisa exagerada, um excesso, e que tira a tua paz, isso não é de ordem divina. Isso não é de ordem divina. Então eu digo que o amor é suave. Uma amizade deve ser suave. Se não, caso contrário, isso não é de ordem divina. É por isso que ele fala daí que faz o bem que faz ao sentimento, né? Porque o que nos torna as individualidades são os sentimentos e as emoções. E ao contrário do que tem muita gente que diz assim, não queria sentir nada. A pessoa que não sente nada, ela fica na indiferença. Então ela vai para a apatia. Mas a educação dos sentimentos que a prece faz, é por isso que é esse orvalho, balsamiza. Estar apaixonado, ter as paixões, elas são perigosas às vezes. São as más paixões, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo. A característica do apóstolo Paulo, ele é um homem apaixonado. Ele é um homem apaixonado. Ele não é um homem morto. Ele é um homem, quando faz, ele faz. Ele se entrega. Mas ele soube direcionar essa paixão para o lado bom. E se tornou aquele cristão apaixonado, quente, e que soube fazer o trabalho. Então ele não era meio termo. Por exemplo, quando ele se tornou cristão, ele batia de frente com Tiago. E olha que ele era rabino. Mas ele não admitiu o que Tiago estava fazendo. Por quê? Porque ele era um homem apaixonado. Um homem quente. Mas era a característica dele. E outra coisa que nós temos que entender, gente, Deus, na sua perfeição infinita, ele não cria nada repetido. Por mais que sejamos bilhões, trilhões, ninguém é cópia de ninguém. Então, nós temos que descobrir quais são as nossas particularidades que Deus nos deu para aperfeiçoá-lo. Eu não posso querer viver a vida de ninguém ou querer apenas copiar. Nós sabemos que nós temos um modelo de amor, que é o Cristo, que espelha Deus. Daí ele dizer, eu e o Pai somos um só. Esse é o modelo de amor. Mas cada um com as suas particularidades. Nós temos um apóstolo Paulo e nós temos um Emmanuel. Os dois estão indo para o mesmo caminho, mas cada um tem as suas particularidades. Nós temos uma Alcione e nós temos uma Lívia, mas cada uma com as suas particularidades, indo para o mesmo caminho do amor. Entende? Então ele diz que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, mais um ponto. A oração. Em que momento? Eu acredito que essa mensagem é como se ele estivesse pedindo socorro assim, ei, sai dessa coisa espiritólica, dessa coisa de oração decorada, de ficar de joelho, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e ficar repetindo 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, eu creio em Deus Pais. Para! A oração são palavras principalmente acompanhadas de emoções em qualquer hora do dia. Lembra aqui, olha, de repente escapei de um acidente. Nossa, eu consegui frear, o carro passou. Qual é a tua primeira ação naquele momento? Xingar o cidadão? Graças a Deus. Obrigada, Pai, do acidente que o Senhor me livrou. Pronto. Que oração melhor do que a de gratidão? Você vai sentar à mesa, está um banquete ali, alimentação. Você tem 2 agradecimentos. Obrigado, Pai, pelo alimento e obrigado por eu poder me alimentar. Porque eu poderia estar ali com aquele banquete e não ter saúde para me alimentar. Ter que usar uma sonda para colocar aqui a alimentação parenteral. Levantar da cama para ir ao toalete, para fazer a sua refeição. O ato de levantar da cama com as suas pernas, poxa,
Lavar o cabelo. Lavar o cabelo. Quanta gratidão. Que às vezes é necessário, às vezes a gente só consegue valorizar tudo que possuímos quando perdemos, que é o que a Mita está aqui a reclamar. Quando perdemos. Coisa simples, né? Coisa simples. Coisa simples. Basta a gente machucar um dedo para a gente ver o quanto ele faz muita falta. Olha só, ele diz assim, olha, a prece é filha primogênita da fé. O que é primogênita? Primeira. Então, olha só, filha primeira da fé. Porque se eu vou, como é que eu vou orar, fazer prece, mas eu não tenho fé? Não faz lógica. Não faz sentido isso. O pensamento nem eleva, né? Não. Você vai orar para quê? Você não tem fé em nada. Então, a filha primogênita da fé, a prece, a prece, nos encaminha para o caminho que conduz a Deus. Gente, o pensamento da gente, ele é muito rápido. Olha, ontem, sem entrar muito em detalhe, mas eu soube de uma notícia que me deu um choque. A notícia me deu um choque tão grande que eu comecei a ter ataque cardíaco e a não conseguia me alimentar na hora. Gente, foi coisa de segundo. Eu digo, epa, respira, eleva o pensamento e eu vou continuar comendo. E aí eu pude sentir levemente o que é uma síndrome do pânico. Levemente. Eu acho legal quando a espiritualidade deixa, e depois ela vem dar uma puxa só para te sentir levemente. Mas a gente também consegue perceber que a gente pode sim comandar pelo pensamento. Porque foi o pensamento que me conduziu, foi o sentimento, a emoção, pensamento, a emoção, cai adrenalina demais, dá um ataque cardíaco, dá uma vontade de vomitar. E eu na hora percebi, atenta, digo, ei corpinho, o que é isso? Tu não está sentindo nada. Vamos respirar, fazer uma prece e vou continuar me alimentando. E me alimentei. E pronto, se tiver de acontecer, vai acontecer, acabou. Não vai fazer diferença nenhuma. Você está entendendo? A prece. É a prece. Mas para isso, você não tem que ter absolutamente nenhum medo da morte. Porque é o medo que me faz destrambelhar tudo. Então eu tenho que estar resolvida nisso. E esse medo da morte, o quê? É a fé em Deus. E a fé em Deus não é que nada de mal vai me acontecer. É tudo que possa me acontecer, Deus vai estar comigo. Entendeu? Tudo que vem acontecer, eu não vou estar só. Deus vai estar comigo. Pronto. Passou o mal-estar, ataque cardíaco. Comi e fui dormir. Mas se a gente alimenta aquele pensamento... Bora lá. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. No recolhimento e na solidão. Conceição, isso quer dizer que quando eu estou no meu quarto, eu estou com Deus? Não. Tu entra no teu quarto, tu liga a TV, tu liga o computador, tu pega o teu celular, tu tá com Deus e o mundo no celular. Desculpa, isso nem é solidão e nem é recolhimento. Entendeu? A palavra solidão e recolhimento é só você e Deus. Não é você, o Facebook e Deus. Você, o Instagram e Deus. Você, não. Você, a televisão, os programas lá. Não. É só você e Deus. Quão poucos de nós fazemos isso? Esse recolhimento. A gente não pode prestar atenção. A gente não faz esse recolhimento. Quando a gente está só, a gente está no... Acho que daqui a pouco a gente está com uma neurose, a gente já vai andar com assim, ó, com o dedo. De tanto que a gente faz esse movimento no celular. Né? Ou está conversando com alguém, aí liga, ai fulano, e aí tá, fulano, não sei o que, aí tá, não tem assunto, nada de ficar conversando, aquele monte de coisa.
Mas é a necessidade de fugir do nosso encontro com Deus. É a necessidade é uma necessidade de falar para não se enxergar. Porque tem medo de ficar consigo mesmo. É coisa louca isso, né? Mas ele diz, no recolhimento e na solidão, estás com Deus. Quantas vezes a gente não tem vontade de ficar só? Sozinho. Eu digo que eu sou uma felizarda mesmo, sabe? Porque eu tenho um quarto só pra mim. Eu sou tão egoísta, gente. Mas é uma maravilha, é um ambiente de recolhimento, sabe? E esse movimento, enquanto eu não desligo o aparelho, eu não me sinto sozinha. Eu tenho que me desligar tudo. E às vezes eu sinto a necessidade de passar um dia inteiro totalmente desconectada. Eu fico cansada. Mas é esse ambiente que a gente precisa. A gente precisa desse recolhimento. A gente precisa estar só. Só. Às vezes eu saio, sabe, tudo, só para me ficar sozinha. E o ambiente hoje que me proporciona isso, desse recolhimento, é o meu quarto, depois da live, né? Que a gente se desliga tudo e você se sente muito bem, você se sente feliz, você está com você. Conversando com amigos, acho que consegue fazer isso só no banheiro, porque é casado, divide com o marido, né? Aí às vezes, coitado, para ter um recolhimento, vai pro banheiro, vai lá pro toalete. Porque a criatura não deixa. Não é fácil, não é fácil. Vida de casal, a vida a dois, eu costumo dizer, a primeira coisa, eu dou os parabéns, porque não é fácil. Quando alguém me diz, vou casar, eu digo que Deus lhe abençoe, lhe dê coragem, lhe dê sabedoria, porque é um sacrifício muito grande, não é fácil. E eu costumo dizer, eu falo para os meus sobrinhos, acho que eles estão ouvindo, meu amor, casamento só depois dos 40. Meninas, depois dos 30. Ainda mais hoje. Na nossa época, se casava muito cedo, até para ter uma vida sexual, porque não se podia ter. Era assim, gente. Hoje em dia, não. Hoje em dia. Então, você pode namorar, com responsabilidade. Mas olhar para um menino de 22, 23 anos, casado, é louco. Uma menina de 19, 20, 21 anos, gente, vai viver a vida. Vai amadurecer, vai descobrir. Porque se você casar com 25, com 30 você está separado. Aí a responsabilidade é pior ainda, porque tem crianças. Então vai viver a vida, namore. E eu disse uma frase que o meu sobrinho disse, nossa, tia, chocou. Eu disse, meu filho, a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano é ele encontrar o grande amor da vida dele e ele já está casado. E como é que um menino de 20 anos pode dizer que já encontrou o grande amor da vida dele? Então vai viver a vida. Meninos, depois do 40, menina depois do 30, dá tempo de ter 2, 3 filhos ainda. Né? Tá tudo resolvido. Já contribuiu com a maternidade. E entender que é um ato de sacrifício. Mas mesmo assim, aí lembra Khalil Gibran. Que nós possamos beber do mesmo vinho, mas cada um na sua taça. Que nós temos que entender que iremos viver uma vida a dois, mas cada um é um. É necessário o seu espaço. O grande lance do relacionamento é que você se acha objeto, posse, o outro é um objeto ao qual você tem que possuir e mandar. Então isso não cabe mais hoje. Hoje isso não cabe mais. Então, recolhimento e solidão. Então é necessário, é indispensável. Então ele diz, no recolhimento e na solidão estás com Deus. Estás com Deus. Não estás com o Facebook. Para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Olha, para vós já não há mistério. Partindo do princípio, do movimento que eu fiz de recolhimento, lembra? E solidão. Por quê? Porque eu tenho uma conexão com Deus. Gente barulhenta não consegue conectar, não. E barulhenta é falar muito e ter uma vida mental muito ativa. E isso aqui é Santo Agostinho, gente, filosofia. E
como ele diz lá em cima, são os tesouros revelados, né? São os tesouros. É quando ele diz aqui, olha, para vós já não há mistérios, pois eles vos desvendam, pois eles se vos desvendam. Aí me lembra a Madre Teresa de Calcutá, quando um repórter perguntou a ela, quando ela orava, o que ela falava para Deus. Ela dizia, nada, eu só escuto Deus. Aí ele perguntou, e o que Deus lhe diz? Nada, ele só me escuta. Gente, é uma oração de um silêncio. É quando nós vamos entender, a gente ora e a gente fica esperando que Deus fale palavras articuladas. A gente ainda não entendeu que a linguagem de Deus é sentimento. E para eu ouvir isso, eu tenho que estar no silêncio profundo. Porque o grande lance desse nosso movimento barulhento, de estar sempre carregado de muita gente, é porque a gente se torna pessoa codependente de pessoas. Entendeu? Então eu só consigo estar segura, eu só consigo estar bem se eu estiver com alguém ao meu lado. Então isso é codependência. Só que nós vamos ter um momento de nossa vida, nem que seja um momento, às vezes o da morte, que a gente vai estar só. E aí? Que na qual eu pensava assim, né? Eu vou estar só. Que vai chegar um momento que a gente vai desencarnar, nem que seja o momento da desencarnação, a gente não vai ter ninguém. Vai ter aquele momento que a gente vai ficar... Oi? Alô? Quem? Chegou? Onde... Você está entendendo? Lembra do apóstolo Paulo, quando ele foi decapitado? Ele foi decapitado. Lembra que ele ficou cego antes de encontrar Jesus. Ele sabia que ele ia ser decapitado, mas de repente ele sentiu uma leve dor e se sentiu cego novamente. Ele não viu cabeça rolar, nada disso. Ele só se sentiu cego novamente. Ele disse, puxa vida, estou cego novamente. O que será que aconteceu? Morri, não morri? Não sei. Sabe o que ele fez? Foi tateando, percebeu uma árvore, sentou e disse, vou aguardar. Gente, numa tranquilidade, ele estava só. Olha o que é a fé em Deus. Diz, meu Deus, eu não estou enxergando, e agora? Morri, não morri? Alô, alguém, por favor. Ele sentou, ele percebeu que era uma árvore, sentou e lá ficou. Vou aguardar. Nenhum desespero, vou aguardar. Por que ele disse eu vou aguardar? Porque eu sei que Deus toma conta de mim. Quem que aparece? Ananias. Novamente, aquele que devolveu a visão dele em Damasco, é o mesmo que ele reconhece a voz, Ananias. Aí ele não pensou, ele não sabia se Ananias estava vivo ou morto, né? Mas pela a idade avançada do Paulo, ele deveria, né? Ele disse, um dia eu te devolvi a visão, né? Agora eu te devolvo a visão espiritual, mais ou menos assim. Aí ele volta a enxergar, vê Ananias, e ali entra agora no mundo espiritual. Gente, olha o que é. Então imagina, gente, numa situação que você diz agora, morri ou não morri? Bem, vou aguardar. Na paz da consciência. Então, para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento. O que é apóstolo? Apóstolo é o que ensina, é aquele que já aprendeu, que sabe. Por isso que o Paulo é chamado apóstolo, apóstolo da gentilidade. Foi aquele que saiu para ensinar aos gentios. Então, olha só. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Você que já ensina a pensar, é a vida, mas não é a vida terra transitória, é a vida espiritual. E, gente, essa vida espiritual, eu não preciso desencarnar para viver a vida espiritual. O convite é eu estar na terra e viver essa vida espiritual, esse contato com a espiritualidade, esse diálogo com a espiritualidade constantemente. Eu digo que eu tenho um anjo da guarda maravilhoso. Hoje eu tenho uma filha de 80 anos, né? E graças a Deus, hoje a vida profissional me concede para eu estar mais tempo com ela. E num período que eu sei que ela precisa muito. Então hoje eu cozinho todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Porque ela gosta de comidinha fresquinha todos os dias, né? E eu estava ali na cozinha, sempre muita coisa para fazer, né? E aí eu disse assim, puxa vida. Eu só penso, né? Eu cozinho todos os dias. Aí o amigo espiritual disse assim, ela fez isso mais de 50 anos sem férias. Eu digo, é verdade. Mais de 50 anos sem férias. Mãezinha da gente, né? Então a gente começa a perceber, a gente vai estreitando esse laço.
vai estreitando esse laço. É isso que nós devemos fazer. Descobrir que somos espíritos, logo habitando em um corpo físico e tendo uma capacidade de ter um contato com a espiritualidade constantemente. E nós temos esse contato. A pergunta é, com que tipo de espíritos? A diferença é que quando a gente começa a fazer esse movimento de silêncio, a gente começa a identificar as sugestões. Mas todos nós a recebemos, só que a gente não identifica. E às vezes são sugestões perversas. E a gente cai, porque a gente se associa a elas. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem, partindo do princípio daquela pessoa que já faz o recolhimento e a solidão. Vamos novamente citar o apóstolo Paulo, que ele fez esse movimento. Ele estava atado a um porte, recebendo as chibatadas, né? E ele se desligou do corpo e saiu. Fez esse movimento aqui. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos. Ele deixou o corpo e foi embora. Não sentiu uma chibatada. E ele disse, a partir de hoje não mais me molestarão. Aí você vai dizer, Conceição e Jesus. Jesus, a gente percebe, por exemplo, Paulo apagou nessa hora. Ele deixou o corpo e foi, o corpo ficou apagado. Quando a gente acompanha o sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele, a todo momento ele estava presente. Ele olhava, ele falava, ele se direcionava. Agora, se você vai me perguntar se ele sentia dor, sentia. Se você me pergunta, a dor o perturbava? Não. Porque para esses espíritos, o corpo não exerce nenhuma influência sobre eles. Nós, mulheres, com tensão pré-menstrual, a gente fica um cão. A minha mãe diz assim, minha filha, eu não tive essa coisa, eu digo, a senhora nunca percebeu. Nós sim. Tira esse menino daqui, não aguento mais isso. Será TPM, mãe? Você nunca identificou. Então a gente vai percebendo que para nós exerce uma influência muito grande. Para os espíritos superiores, não. Se Jesus reencarnasse no corpo feminino, tivesse que passar por tudo isso, ele saberia administrar tudo sem se perturbar. Por quê? Porque o corpo não exerce nenhuma influência sobre o espírito. Faz sentido? Que bom, deu para a gente entender, né? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus, a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro.